Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Espírita Simplesmente Chico. Rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, para que nos ilumine a todos nós em mais essa reunião, a 25ª, né? 25ª. Onde estamos de forma bem simples, tentando levar um pouquinho da doutrina, dos valores e dos estudos da filosofia espírita kardecista. Hoje aqui comigo a Fábia na mesa, acompanhando a mesa, o Felipe ali na produção, a Marcela também ali nos ajudando. Obrigado, Marcela, pela presença. E, como sempre, em todos os lugares e junto com todos nós, Deus, Jesus, e aqui a nossa equipe trabalhadora espiritual nos auxiliando. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Hoje nossa 25ª reunião. Nós paramos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Capítulo 5. No capítulo 5. Item 18. Item 18. Instruções dos Espíritos. Bem sofrer e mal sofrer. Exatamente. Exato. Para quem acompanha a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, com essa capa aqui, pode seguir na página 84. Quem tem outro evangelho pode acompanhar a gente procurando no capítulo 5, no item 18, nas instruções dos espíritos, bem sofrer e mal sofrer. Certo? Ok. Esperar um pouquinho para todo mundo achar. Para nós darmos início aos nossos estudos, a leitura. Pode fazer a leitura para nós, então? Então vamos lá. Instruções dos Espíritos, bem sofrer e mal sofrer. Lacordaire, Havre, 1863. Item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente da bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar. E não aspires a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral,
O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justiça, com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, porque, portanto, sem assim traduzido, bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Muito bonito. E como é difícil trabalhar. Como é difícil estar aqui. Uma coisa tão simples. Feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Mas simples. Por estar tudo aqui, é ler, comentar. Mas quanto é difícil. Quanto nos puxa para baixo. Quantos nos é colocado à prova a fé, a força, a resignação. Semana passada não gravamos. Até peço desculpa. Pois chega na quarta-feira. Todas as quartas-feiras. Hoje, graças a Deus, foi um dia abençoado, mas... Todos são, mas tem uns que... Todos são, mas as quartas-feiras são uma prova. São difíceis. E na última não teve como. Jogou no chão. Acho que eu consegui levantar ontem, né? Como é difícil. Não fazem ideia. Quando tentar fazer alguma coisa pro bem, quando tentar levar o nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, muitos vão tentar te derrubar. E quando vem de fora é fácil, né? Porque tem a mágoa, tem a tristeza, mas você recupera fácil. Mas quando é de um ente querido, é muito difícil. Mas aqui tá. Se não fosse assim, nós não teríamos nosso merecimento, né? Pois Deus não coloca no fardo pesado em ombros frágeis, mas às vezes machuca. E às vezes você precisa de um dia, 2, 3, quase uma semana, para começar a cicatrizar, para conseguir de novo. Espera a próxima. E isso, estou dando um exemplo, porque acontece com todos. Todos nós temos nossos momentos difíceis, né? Não somos privilegiados. Mas quando se quer falar em Deus, parece que unem as trevas, né? As sombras, né? Porque diz que as trevas é muito horrível. Hoje, escutando, você colocou hoje a Maíse, né? E ela falou, não fala trevas, porque as trevas você não tem noção. As sombras. Que nas sombras todos nós viemos, passamos e vamos passar ainda, né? Mas
se unem, para não conseguir, para tentar não deixar você conseguir acender uma velinha, né? Acender uma luzinha sequer. Porque nosso trabalho é muito simples. Mas uma pessoa que assistir, que não, eu quero começar a estudar. E aí vai estudar, vai ver, vai seguir, vai mudar a sua vida. Pronto, nossa missão está feita. Não queremos números, não queremos nada grandioso. Somos pequenos, somos um grãozinho de areia, somos uma chaminha de uma vela. Mas nem isso eles não querem deixar. E aqui nos falam que devemos levantar, sacudir a poeira e continuar na luta. Com certeza. E não vamos parar. Não. Parar nunca. A gente pode desistir nunca. Pode ter os nossos tropeços. Tem os altos e baixos, né? Não adianta a gente sentar aqui não estando bem, não passando vibrações boas. Eu preferi não gravar, né? Porque nós temos que estar bem para receber as intuições, saber o que comentar. Então, se a gente não está bem, prefiro pular uma semana. Uhum. Se Deus quiser, daqui uns dias vai ter mais gente com a gente, aí não vai precisar pular a semana. Quando eu não tiver, outro me substitui, você sozinha, se for o caso. Mas é assim, nosso time nós estamos montando, né? E vamos conseguir, se Deus quiser. E voltando aqui, temos que ainda que dar graças a Deus, porque se não tivéssemos a chance de passar por esses tropeços, por essas dificuldades, o que estaríamos fazendo aqui encarnados? Estaremos aqui só vivendo a vida? Que nem a gente escuta muito, né? Meu negócio é viver a vida. O que é viver a vida? É a fantasia da felicidade? Seja gastando, seja bebendo, seja se divertindo, viajando. Tudo isso é bom? Pode ser. Mas tudo tem um limite. Você vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco aquilo vai se tornar uma coisa banal. Aí tem que procurar outras emoções, né? E aí quando você vê, você está desperdiçando essa passagem, que é tão difícil no mundo espiritual para estarmos aqui encarnados, né? Quantos não estão na espera de encarnar para passar as suas missões, passar as suas provas, para continuar, né, na caminhada do seu desenvolvimento. E é quando aqui estamos, desperdiçamos achando que aqui essa é a única vida. E não sabem, pobre desses, que não sabem o quanto é prazeroso, quanto nos dá de felicidade poder fazer alguma coisa para o próximo. É muito melhor do que essas diversões banais, né? Mas, enfim, um dia todo mundo vai passar por isso, né? Alguns vai demorar um pouco mais para entender, outros já estão passando. Mesmo assim, esses que já estão passando vão cada vez melhorar mais. Então não cobrar nada de ninguém. Cada um tem o seu momento, né? Cada um está no seu caminho. No seu caminho tem o seu momento.
Certo? E digo sempre que aqui nessa vida encarnada nós devemos dividir a nossa força, né? Nossa vitalidade, a nossa força, o nosso tempo, pois aqui para nós eu acho que a coisa mais cara que possa ter é o tempo, né? Que nós temos um tempo limitado aqui. Ninguém sabe quantos anos vai ficar aqui. Vai ficar 90, 100, 50, 30, mas sabemos que tem um limite, né? Aqui nessa vida, nessa encarnação, nesse momento. Então eu acho que a coisa mais rara é o tempo, né? A única coisa que o dinheiro não pode comprar, né? E então nós temos que saber administrar esse tempo junto com a saúde, com a força, enquanto nós temos, né? Enquanto esse corpo nos sustenta, e dividir entre o trabalho, pois nós temos que viver aqui, dependemos do nosso trabalho, do nosso suor, a família, a saúde, né? Cuidar da máquina, né? Que é o nosso corpo, e da vida futura, através da religião, seja ela qual for. Porque quando falo em religião, não é simplesmente a oração que fala. A oração é muito importante, mas ela por si só, não adianta orar, passar o dia orando sem ação, sem nenhuma ação. Então, junto da religião, ou até melhor, tem muitos que não são ateus, que não têm nenhuma religião, mas pratica a caridade. Então, junto da religião, quem a tem, praticar a caridade. Quem não tem a religião, pratique. Mas eu acredito que mesmo um ateu sempre sempre acredita numa coisa maior, né? Seja na mãe natureza, seja no planeta Terra, né? Sempre tem alguma coisa que motiva, né? Então, ligado, gente, sempre à caridade, pois é a caridade nós vai estar nos preparando para uma vida posterior, né? Lembrei de uma frase do Chico, né? Sim. Que ele diz: se o Espiritismo ou o Evangelho falasse, nos ensinasse que fora da religião não haveria salvação, e não fora da caridade, né? Ele não estaria no Espiritismo. Então, no Espiritismo, fora da caridade, sim, não há salvação. E não é fora da religião, né? Não é fora da igreja, não é fora da religião. Fora a caridade não há salvação. Porque a caridade, ela abrange todas as religiões. Todas as religiões, com certeza. Né? E... deu problema aí, Felipe? O meu tá funcionando? Pedir licença aqui que deu um problema no microfone. E aí tem uma outra frase aqui, que também é do Chico, que diz, né? Se a luz da minha vela te incomoda, é porque de alguma forma a minha luz te ilumina, né? Então é muito interessante essa frase dele. Voltou o microfone, Felipe? Perdão aí, nós tivemos um probleminha aqui no microfone, mas o Felipe já arrumou aqui. Sim, Fábio, é muito bonito mesmo.
E com certeza, fora a caridade não há salvação. Se você não plantar, você não colhe. E quando a gente fala em cuidar da vida posterior, é começar a plantar aqui. Plantar a caridade, né? Na verdade, nós estamos todos os dias semeando. Todos os dias nós semeamos. Aí fala, cuidado com quais as sementes você está semeando. Sim. Às vezes é uma semente boa, às vezes uma semente não é boa. Então tem que tomar cuidado, porque todos os dias nós semeamos. Sim. Vai chegar uma hora que nós vamos recolher isso, né? Vamos ter que colher. E aí é onde a gente tem que prestar muita atenção no hoje. Porque hoje é o melhor momento, essa vida é a melhor vida, é a oportunidade que nós temos, é a melhor vida, né? Então isso é muito importante. Como a Maísa falando, muita gente vai no centro espírita. Eu queria saber o que eu fui em outra vida. Não interessa, a vida é essa. A vida. Esse é o melhor momento, essa é a melhor vida. Esse é a sua melhor oportunidade. Melhor oportunidade. Não se preocupa em saber o que você foi, quem você foi, o que você fez. Se preocupa com agora. Essa é a oportunidade de fazer o seu melhor, né? Essa é a prova é agora, né? E mesmo colocando já nessa encarnação, né? Não se preocupa com os erros que você já cometeu na vida, né? Nunca é tarde para mudar e começar de novo, né? Exatamente. Um novo começo, né? O hoje já é o importante. O ontem passou, né? Quem passou bem, maravilha. Quem não passou tão bem, hoje é a oportunidade de melhorar. Agora, o amanhã a gente não sabe. Não sabe. Não sabemos se vamos acordar, né? Aqui encarnados, se não vamos. Então, viva o hoje. O hoje é o melhor momento. O agora é a oportunidade, né? Daqui tem mais alguma coisa? Aqui concluiu, aí segue para o mal e o remédio. Vamos dar continuidade, certo. Então? Você faz a leitura para nós, por favor. Ok. O mal e o remédio. Santo Agostinho, Paris, 1863. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós, que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria. Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o montouro, ele chamou a Jesus. Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças a meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele
que houver suportado a prova com fé, amor e resignação, procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. Bom. Então, muitas crenças, né? Muitas religiões por aí, muitas igrejas, não falando mal, pelo amor de Deus, respeitamos a todos. Mas tem alguns que colocam a fé, né? Sempre com alguma coisa em troca, né? A fé como uma moeda de barganha, né? Então Deus só será bom se Ele te fazer rico, se curar as suas chagas, se fazer as suas vontades, da sua mesquinharia, da sua pequenez. Que nossas vontades são muitas. Nossa, quantas coisas eu queria. Quantas são minhas vontades. Mas só quando eu alcançar, que aí eu vou poder falar: Deus existe. Ele me deu tudo o que eu precisava. Que triste, né? Que triste. Deus está com você. Ou melhor, Deus está em você. Deus está em todos, pois nós somos parte de Deus. Dom da vida, dom do ser, já é o presente de Deus. Cada amanhecer, cada dia, esse mundo perfeito, onde tem o nosso oxigênio necessário para a nossa sobrevivência do nosso corpo, onde tem o calor necessário, onde as plantas nascem para nos sustentar, os animais, tudo perfeito. Mas Deus só existirá para mim, só poderei adorá-lo quando a minha vontade Ele fizer. Quando eu alcançar o meu sucesso, quando eu alcançar a cura da minha doença, quando eu alcançar os meus desejos. Não. Aqui, os desejos, os sonhos vão muito além. Que nem diz, aqui ainda é um lugar de desespero e ranger de dentes. Estamos aqui simplesmente para sonhos fúteis e pequeninos. Estamos aqui para nos resgatar nossas faltas, para nos melhorarmos, para saudarmos nossos erros, e do resto é muito pequeno. Lógico que todo mundo quer estar bem, lógico que Deus quer todo mundo bem, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. E quando não for possível, esse mesmo Deus que não conseguiu curar a doença do ente querido, que não te deu uma casa linda, não te deu um carro lindo, por mais que você orasse e pedisse, mas é o Deus que te dá o dia,
te dá a noite, que te dá o ar, te dá a água, que te dá a vida. O resto é muito pouco. O resto é muito muito individual, muito nós queremos muito para nós mesmos, né? Engraçado que falam que só quando Deus te curar. E lembrei hoje, assistindo, né? O Chico, um dia estava muito ruim, muita dor, sentia muita dor nos olhos, né? E tinha mais alguns problemas. E aí Emmanuel apareceu e ele falou: sabe que Cristo não poderia me curar? Eu faço tanto, né, assim, preciso tanto dos olhos, né, para mim ler, para mim poder escrever. Será que ele não poderia me curar? Emmanuel falou para ele: abre o Evangelho. Ele abriu, estava lá. Vem a mim os aflitos e eu aliviarei. Aí Emmanuel falou: você leu? Ele vai te aliviar. A cura não. Aí nunca mais o Chico pediu a cura. Quantos médiuns que faziam as operações espirituais queriam operar ele, né? Que esse fato aconteceu quando ele ainda era novo. Aí ele falava: não, esse problema no meu olho é o que eu tenho que passar. Quando eu não estiver aguentando mais, Jesus vai pingar o colírio e vai me aliviar. Mas nunca mais ele pediu a cura. Então você vê que não podemos ser tão mesquinho, fugiu a palavra. Egoísta. Tão egoísta de achar que não, eu oro, eu rezo, eu faço tudo certo. Deus tem que fazer isso por mim. Você não sabe. Aquela dor que você está sentindo, aquela doença, ou de um ente querido, às vezes aquilo lá vai livrar ele de tantos mal, de tantas coisas ruins. Chico passou tanto com a saúde, né? E fazendo tanto para a humanidade. Entendeu? Ele passou bastante na problema de saúde, né? Então não sejamos esse cristão egoísta que vai para uma igreja porque eu quero um carro, porque eu quero uma casa, porque eu quero o meu negócio tenha sucesso, que eu quero isso, que eu quero aquilo, que eu quero viajar, que eu quero marido, que eu quero esposo, que eu quero... Gente, isso aí, lute, levante os braços, arregaça as mangas e vai e lute. Nem todo mundo consegue. É um mundo perverso, é um mundo cruel. Alguns conseguem, outros não. Quem não conseguir, seja feliz com o que tem. Sabe? Quem conseguir um pouco mais, seja feliz e aproveite esse pouco mais. Ajude quem não tem nada. É muito triste quando você vê numa igreja só falar de bens materiais, esquecem de Deus. Esquece da comunhão entre os povos, entre as pessoas, entre os próprios irmãos. Sim. Você só escuta bens materiais, só escuta que você hoje você vai sair daqui rico, que você vai ganhar isso, que você vai... Aquela dívida você vai subir da sua conta. Em algumas, né? Em algumas, não, sim, né? Algumas, né? Mas não eu digo, todas, né? O triste não é a igreja, o triste é quem vai lá para isso. Né? Numa palestra, a gente estava escutando do Haroldo Dutra, ele falou que estão colocando o preço na fé. Sim. Né? E as pessoas
quando elas estão numa religião ali seguindo, quando elas passam por alguma provação, né, que alguma coisa não dá certo, ou ela já abandona a religião. Deus ela já abandona. Já põe a culpa em Deus. Já vai para outra. Não, aí vai para outra. Achando que a igreja ou a religião vai mudar a pessoa. E na verdade, se você não se melhorar, se você não mudar para melhor, você pode ir em todas as religiões. Não vai mudar nada. Se você não tiver a sua melhora de você, a religião, o que é? É nós focarmos em Deus, tirar aquele momento, e seja onde for, seja na própria casa, seja numa igreja, seja num templo, qualquer é você pegar aquele momento para você, levar seu pensamento a Deus. E pedir, sim, pedir pela sua família, pedir pela saúde, pedir por tudo, lógico. Dona Marileide falava que a gente tem que pedir força, saúde, disposição pra gente poder acordar de manhã disposto. Sim. Pra gente trabalhar. Sim. Né? Mas saber que você já recebeu muito. Eu falo, quando você acorda de manhã, você tem o dia, você tem o mundo, você já está recebendo. Ali você já recebeu tudo, você tem a vida. Ali Deus já te deu 99,9%. Só lembrando assim que às vezes você tá chateado por alguma coisa, que o dia você tem o dia todo para você correr. Tem muita gente que tá acamado. Sim. Tem muita gente que não tem essa oportunidade. Tem que pensar que tem um outro que tá bem pior do que você, que não pode levantar, e que mesmo não pode esse, fazer, Fábio, né? E mesmo esse acamado. Mas por que Deus permite as pessoas sofrerem numa cama? Gente, todos nós temos a nossa passagem. Nada, Deus é perfeito. Nós não passamos um grãozinho de areia sequer a mais do que nós temos que passar. E aqui fala, mesmo que fosse a nossa vida aqui encarnada, de todos os dias e todos os minutos da sua vida de sofrimento e de dor, seria nada diante da vida espiritual, que é a vida eterna. Se a pessoa encarna aqui, às vezes com um problema muito grave, uma doença muito grave, às vezes a pessoa acorda e dorme com dor, né? Só dorme às vezes com remédio, é o dia inteiro com dor, o dia inteiro. É um sofrimento, eu sei que é um sofrimento. A gente não tem ideia do tanto que possa ser para a pessoa, para os seus entes queridos que estão do lado. Mas mesmo esses irmãos que têm essa passagem aqui tão difícil aqui na Terra, conforme a gente estuda, mesmo assim, diante da vida eterna, diante de tudo, daquele sofrimento que vai livrar do mal, não é nada. Sempre a Dona Doris falava, né? Imagine e compare como uma injeção, né? A picada da agulha de uma injeção. Todo esse sofrimento é aquela dorzinha da injeção que vai te curar. A injeção vai te curar, mas você vai ter que aguentar a picada. Né? E assim é a nossa vida aqui terrena. E que nenhum mal dura para sempre. Não esquecemos que essa vida aqui, ela é passageira e passa rápido, né? Ela é passageira e como passa rápido. E esse de dor, que nem estava falando do Chico, né? Que ele tinha muitas dores. Aí tem um caso dele mesmo. Ele estava sentindo a dor. Ele estava sentado assim na porta. E estava com dor. E aí ele falou ele primeiro chamou Emmanuel. Ele sentou, Emmanuel,
eu tô com muita dor, muita dor. Eu acho que eu vou desencarnar. Se eu desencarnar, aí você me acompanha, você me recebe? Aí eu falou pra ele: não, Chico, não vai dar não, porque eu tô com compromisso. Tô com uma reunião marcada. Emanuel falou pra ele: Chico, se você desencarnar, eu não vou poder te ajudar não, que eu tô com uma reunião aí marcada. Ele, em pensamento, pede pro Dr. Bezerra de Menezes. Não, antes veio uma outra irmã. Uma outra irmã que trabalhava. Maria Tereza. Madre Tereza. Madre Tereza. Desculpa. Não sei também. Quem passa por lá. E ele fala: Emanuel não pôde. Não pôde. Se eu desencarnar, você não me ajuda? Ela: não, eu tenho reunião com o Emanuel. Eu tô com o Emanuel. A minha reunião é com o Emanuel. Aí ele chama, né? Aí que veio o doutor Bezerra de Menezes. Que então, também assim, fala: não posso ter um compromisso, não vou poder. Ai, meu Deus do céu. E ele com muita dor, e olha tanto que ele trabalhou, né? Ele trabalhava. E aí as entidades que acompanhavam ele, que eram seus amigos espirituais, estavam todos ocupados, né? É interessante a história dele, viu? Interessante. Né? E às vezes a gente fala que tá com dor, e aí você vê os amigos espirituais todos ocupados, né? Pois é. Vamos, acho que tem mais um trecho, né? Tem mais um trecho para concluir. Pode seguir? Então, seguindo aqui: como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolhestes a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmurais agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação de vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E que se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alda esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé. Voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos, cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que deveríeis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida 1 segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira que seu corpo enquanto este se torcer em convulsões, ele pairará nas regiões celestes. Eu termino? Por favor.
cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que as suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Não sei você, mas uma querida amiga, professora, né? Eu acho que esse final aqui para ela. Muita emoção. Ela que tá numa cama travadinha, tadinha, com dores, sem se mexer. Há anos, né? Nossos pensamentos vão para melhora, né? E para resignação de toda a família. Sim. E com certeza a espiritualidade já. Pois você estava lendo e ela estava aqui. Que todas as nossas vibrações vão para ela. Que ela consiga, enquanto seu corpinho estiver ali, seu espírito consegue pairar para todos os lados, aprendendo junto com mentores superiores. E que ela não esteja ali naquele sofrimento. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, voltando aos estudos, Fábio, você vê que nós pedimos aqui a nossa missão, né? Nós pedimos o que nós vamos passar, as lutas, as batalhas que vamos lutar, né? É que quando chega aqui a gente se distrai, né? A vida às vezes nos põe em outros caminhos, né? E tão forte é nosso espírito, quando chega aqui nos tornamos tão fracos, né? Quando encarnados. Alguns, né? A maioria, porque alguns lutam fortes, né? Chico, exemplo. Divaldo com seus 98 agora. Completou antes de ontem, né? Acho que segunda-feira. Segunda-feira, acho que completou 98 anos. Divaldo Franco. 98 anos de luta, de trabalho. Desde, acho que dos seus 20 e poucos anos dedicado ao espiritismo e à caridade. Doente. Agora, esse ano, no final do ano passado, descobriu um câncer. Tratou. Saiu do hospital, voltou a trabalhar. Esses últimos 15 dias parece que ele se afastou do trabalho, né? Está em observação. Está em tratamento. Tratamento. Né? Do qual aproveito para também levarmos nossos pensamentos a ele, nossas orações, né? Tenho certeza que ele está sendo muito bem atendido pela espiritualidade e pelos médicos da Terra. E que ele não sinta nenhuma dor, pois ele tem um merecimento de transmitir essa doutrina, né? Passar para muitos. Fora a Casa das Crianças, né? Que ele mantém desde... Centenas e centenas de crianças que ele cuidou,
né? E ele registrou várias. Muitos filhos registrados. É. Mas é assim. Nós, quando o espírito, quando vamos encarnar, nós temos o nosso corpo feito sob medida para nós, né? Com todos a vigoridade, né? Todo o vigor, com toda a força. E também ali já com o que temos que passar, né? Às vezes o nosso corpo é o nossa cruz, né? Para muitos. Quando não é o corpo, é o círculo que vive, né? A situação, né? Muitas são as provas, né? São demais, não dá para numerar todas. Mas cada um com seu propósito. Sim. Né? E não esquecer que nós pedimos, que nós viemos para enfrentar. Sim. Né? Uhum. E não esquecer que nas dificuldades cabe sempre a quem está melhor, próximo ali, dar as mãos e ajudar no que for possível. Aqui já diz, como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolhestes a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Então nós escolhemos o que vamos passar, como vamos passar, porque lá a gente fala, vamos conseguir. Então, tudo que nós passamos aqui são resultados do que nós escolhemos. Que nós sabemos que nós vamos passar, né? E vamos suportar. Né? Porque a consequência dessa prova vai ser muito favorável para a gente no futuro. Né? Sim. E aí fala, por que murmurais agora? Vós que pedis a fortuna e a glória, né? Tem muita gente que pede fortuna e glória com o objetivo de ajudar o próximo, ajudar as outras pessoas, fazer um monte de coisa. Né? Chega aqui, tem a fortuna, ai que legal, e vou tudo pra mim. Né? Esquece do compromisso. Isso daí como pra todos, né? A gente tá aqui, às vezes fica disperso e acaba saindo do objetivo. Sim. Felizes os que sofrem e choram, que as suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Né? Assim vamos nos encerrando nossos estudos. Mas essa noite, ficando pro próximo quarta-feira, a felicidade não é deste mundo, item 20. Perfeito. Ok? Essa semana, uma semana muito especial, onde acabamos de falar, aniversário de Divaldo Franco, 98 anos, 98 anos de trabalho, uma vida linda. Quem não conhece, procura conhecer, pesquise, tem o filme dele também, muito bonito. Ele e Chico fizeram muito pelo espiritismo aqui no Brasil. Tem muitas pessoas, muitos médiuns, mas os dois foram os propulsores, né, do espiritismo aqui no Brasil. Ele ainda muito jovem, ele lá de Salvador, o Chico aqui de Uberaba. O Chico já morava em Uberaba e ele queria conhecer o Chico, né? E ele, quando conseguiu uma viagem, foi conhecer o Chico.
E chegando assim, Chico descendo do carro, aquela multidão, né, que sempre esperava ele ali na porta do centro. Chico olhou para ele e falou: Divaldo. Ele, mas eu nunca mandei uma foto minha pro Chico, nunca. Como é que ele sabia que era eu, né? Muito bonito. E ali ele passou tempos com o Chico, aprendendo, né? Ouvindo os conselhos. E aí foi pro Chico: eu quero mudar pra cá, eu quero ficar aqui com você. E o Chico falou: nós somos como postes de luzes. Nós estamos aqui na Terra para iluminar. Qual a utilidade de dois postes juntos? Você sempre será bem-vindo aqui, mas sua missão é lá. Você vai lá e eu fico aqui. Mas sempre amigos, até os últimos dias de Chico. Depois Chico nos deixou e ficou Divaldo. Sempre com histórias divertidas, e consegue, nos momentos mais trágicos, transformar, né? Tirar a nossa alegria, né? Nossa felicidade. Não da tragédia em si, mas fazer-nos bem, contar uma história trágica sem nos deixar para baixo, sem nos deixar ruim, né? Sem nos ficar deprimido, sem né? Depressão, ele tem esse dom, né? Então convido a todos, se alguém não conhecer ainda, que assista as palestras de Divaldo, né? E muitas histórias. Então rogamos a Deus por ele. E também domingo agora, que é Dia das Mães. Um abraço a todas as mães. Um abraço a todas as mães. Pedimos a Deus por todas as mamães, as vovós, as bisas, que possam ter um dia abençoado, com muita saúde, com muita luz, né? Graças a Deus. E assim vamos nos despedindo, pedindo a Deus por todos. Temos aqui nossos caderninhos com os nomes, muitas vibrações a todos os cadernos, a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Uma semana abençoada a todas, um feliz Dia das Mães. Que Deus possa estar em todos os lares, iluminando a todos vocês. Obrigado, Fábio. Já meu parabéns de mais adiantado. Obrigado. Sei que é uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa. Sou muito grato a Deus por nossos caminhos terem se cruzado e estamos juntos há 31 anos. E, se Deus quiser, muitas vidas pela frente. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, que Deus ilumine a todos. Um forte abraço e até quarta-feira. Tchau.